Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o seu conteúdo de medicina legal aqui e aí a gente vai estudar uma parte da medicina legal chamada antropologia legal, antropologia forense, que estuda as características dos indivíduos de acordo com as medidas, por exemplo, a identificação de pessoas, fazendo-se o estudo das características físicas, das medidas, das dimensões, por exemplo, dos membros e dos ossos longos, das características do crânio, as características da dentição, tá? E aí nós vamos começar introduzindo os conceitos de identidade e de identificação. Isso porque lá no conteúdo do seu edital tem um tópico assim, ó, medicina legal, identificação craniométrica. Nós vamos acabar aqui indiretamente mencionando as técnicas de identificação usando outros ossos do corpo, a não ser o crânio. Mas o foco do seu edital é a identificação craniométrica. Isso porque o crânio dos seres vivos, o crânio dos animais vertebrados, a exemplo dos seres humanos, traz uma série de informações que permite estimar várias características daquele exemplar, daquele espécime. Permite estimar sexo, permite estimar idade, permite estimar etnia e outras características, tá? E aí nós vamos ver como que são procedidas essas estimativas e as técnicas utilizadas pela antropologia legal, pela antropologia forense, pela medicina legal, tá? Então vamos lá, certo? Técnicas de identificação humana em antropologia forense. Primeiro, o conceito de identidade e de identificação, tá? Identidade nada mais é que o conjunto de características, de caracteres que permite diferenciar um indivíduo de outros, um objeto de outros de forma inequívoca. Isso é o conceito de identidade, tá? E identificação é o processo técnico empregado para se chegar à identidade, tá? Então é isso. Identidade é o conjunto de características que permitem considerar um indivíduo único, um objeto único, de forma inequívoca, né? E a identificação é a técnica, são as técnicas usadas para isso, tá? Na medicina legal, que se preocupa com a identificação de pessoas, há técnicas para a identificação de pessoas vivas, de pessoas mortas, né? E de restos mortais, a exemplo dos esqueletos, certo? E a medicina legal muito frequentemente atua em conjunto com a odontologia legal, tá? Então, a medicina e a odontologia legal, no que diz respeito à identificação humana, trabalham juntas, tá? Quanto à classificação dos métodos de identificação, nós temos duas categorias, a identificação médico-legal e a identificação judiciária ou policial. Identificação judiciária em alusão ao poder judiciário ou à polícia civil, né? Ou polícia federal, porque esse tipo de procedimento no Brasil é realizado pelas polícias judiciárias, a polícia civil ou a polícia federal. A identificação médico-legal é feita pelo médico legista ou pelo odontologista e a identificação judiciária ou policial é feita pelos especialistas, pelos experts em identificação judiciária, que são os peritos criminais ou os papiloscopistas policiais, tá? Os métodos de identificação, de modo geral, para serem satisfatórios, razoáveis, para terem boa aceitação, tem de ter algumas características, tem de atender a alguns princípios, que são 5, tá? E os métodos de identificação de modo geral
Atendem isso quais métodos de identificação? A papiloscopia, identificação papiloscópica, identificação por DNA, a identificação odonto legal, tá? E a identificação médico legal. Atendem a esses princípios. O princípio da unicidade significa que o método de identificação deve trabalhar com características que permitem diferenciar ou tornar aquele indivíduo único naquele universo de indivíduos, naquela população. Então, o princípio da unicidade diz que essas técnicas de identificação devem trabalhar com características, sinais pouco frequentes ou únicos, tá? O princípio da imutabilidade diz que esses métodos de identificação devem dar preferência a trabalhar com características ou sinais que têm pouca mudança, que são pouco alteráveis ao longo do tempo. A exemplo das impressões papilares, a exemplo do DNA, certo? A exemplo de determinadas medidas, tá? Perenidade significa que o método de identificação trabalha com características duráveis que perduram ao longo do tempo. O princípio da praticabilidade significa que o método de identificação tem de ser viável, factível, prático, executável, né? Deve ter um padrão de execução para ser reprodutível, repetível, reprodutível. Que em ciência é muito importante, né? Certo? E deve atender aos princípios da classificabilidade, que é a possibilidade de permitir classificar e armazenar no sentido de possibilitar uma busca, uma pesquisa rápida daquele conjunto de informações sobre aquele indivíduo para permitir uma comparação, uma identificação rápida de determinado indivíduo, fazendo-se uso daquelas informações arquivadas, tá? Alguns parâmetros de identificação médico-legal aí. A espécie, né? Como que é feita a identificação da espécie quando você tem, por exemplo, uma ossada? Por meio do simples estudo morfológico das características dos ossos, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando você tem o conjunto de ossos, uma ossada, um esqueleto com muitos ossos ou completo, fica mais fácil. Quando você tem ossos isolados, fica mais difícil, né? A etnia também é possível identificar, não só pelas características físicas do indivíduo morto ou vivo, mas pela característica dos ossos de ossadas, características do crânio, do fêmur, da tíbia e do rádio, né, que são ossos longos. Nós vamos ver esses ossos aí, tá? Identificação do sexo, né, pelo exame da genitália e exame dos cromossomos, no caso dos seres humanos, os cromossomos XX na mulher e os cromossomos XY no homem, certo? E além disso, pelas características do crânio, mandíbula, bacia, ossos longos, é possível determinar, estimar a espécie de determinada ossada. A idade é muito comumente estimada pelas características da dentição, pelas características do crânio, que são as técnicas mais seguras, tá? Mas também o estudo da densidade do formato e das dimensões dos ossos longos também permite isso, tá? Mais trabalhoso, menos comum, mas permite. Estatura do indivíduo.
pelas características dos ossos longos, né, pelas medidas dos ossos longos, fazendo-se comparação com tabelas, é comum chegar à determinação da estatura do indivíduo. E sinais particulares e malformações são outras características que permitem reconhecer ou, juntamente com outras características, identificar indivíduos. É importante salientar que os métodos, as técnicas de identificação, de modo geral, trabalham com um conjunto de características para evitar erros. Não trabalha com características isoladas, tá? Exemplo de características que podem ser usadas. A fissura labial ou lábio leporino, que é uma deficiência, né? Deficiências nos membros, exemplo, pé torto, mão deficiente, certo? E sinais particulares como tatuagens, cicatrizes. No Brasil é pouco usada a palatoscopia e a queiloscopia, mas é possível identificar indivíduos por isso, né? Nós vamos ver o que é. Olha aí, sinais particulares muito característicos que podem ajudar no reconhecimento ou na identificação de indivíduos, né? Nos pareceres de identificação criminal de indivíduos, nos laudos periciais, são sempre descritas essas características físicas do indivíduo. A existência de tatuagens, o tipo de tatuagem, a região, a localização, certo? O tipo do desenho, cicatrizes de acidentes, cicatrizes cirúrgicas e determinadas deficiências, como você vê aí na foto, tá? A palatoscopia é pouco usada no Brasil, como nós mencionamos, né? É a possibilidade de identificar o indivíduo fazendo-se o estudo da rugosidade, né, da parte superior do maxilar, tá? Fazendo-se o estudo do desenho do maxilar, do desenho interno, né, do que a gente popularmente chama de céu da boca. Cada um de nós temos um desenho desse daí característico, tá? No Brasil pouco se utiliza a identificação por essa técnica, mas é possível, tá? E a queiloscopia, que é a identificação de pessoas pelo desenho, pela impressão deixada pelo lábio. É possível também identificar pessoas pelas características, pela impressão deixada pelo lábio. É a técnica de queiloscopia. Também pouco usada no Brasil, mas é possível, a literatura descreve, tá? Quais as formas de investigação, por exemplo, da espécie? Voltando aqui na tela. É muito comum a necessidade de médicos legistas, de odontologistas, de peritos criminais ou de papiloscopistas, peritos que são convidados, que são acionados para atender locais de crime, por exemplo, ocultação de cadáver. Chegar lá, há um cadáver enterrado, aparecem alguns ossos e aí o cadáver vai ser desenterrado. Tá? É muito comum a autoridade policial solicitar o exame, né? No caso ali seria quase praticamente uma exumação. Desenterrar um cadáver, fazer o exame pericial daquele local, não só para examinar o cadáver, a ossada, como o local para verificar se há vestígios no local, que permitam chegar à autoria do crime. Além disso, a perícia criminal vai documentar, vai materializar aquele local do crime ali e explicar como que aquilo eventualmente pode ter ocorrido, quais os meios e circunstâncias que foram adotados para a prática do crime. É muito comum chegar lá no local da ossada e haver a dúvida se trata de fato de uma ossada humana. Isso porque é muito comum serem encontradas ossadas de animais também, e a população fazer uma notícia crime, registrar um boletim de ocorrência como
encontro de cadáver como se fosse já faz diretamente o registro como se tratasse de uma ossada humana. E o delegado, a autoridade policial, muito prudentemente, o que é correto, solicita o exame pericial do local lá e o exame, o recolhimento, a remoção da ossada. Então é importante ter uma noção de anatomia dos ossos de humanos e de outros animais para saber se trata de fato de uma ossada humana, porque é muito comum serem confundidas ossadas de animais, principalmente de animais domésticos ou domesticados, né? Cães, gatos, animais bovinos, suínos, aves, como ossadas de seres humanos. E essa confusão é mais comum quando a ossada é incompleta. Então, uma das formas de identificar a espécie daquela ossada é simplesmente pela comparação morfológica dos ossos. Ossos do crânio daquela ossada questionada, como por exemplo, os ossos do crânio de uma ossada humana. Dimensões dos ossos longos daquela ossada questionada com as dimensões dos ossos longos de uma ossada humana, uma ossada de uma criança, as características de uma ossada de um adulto, por exemplo, tá? Então, a simples comparação morfológica anatômica dessas ossadas permitem identificar, permitem reconhecer. Vamos voltar aqui no slide, né? Então, há essa dificuldade quando a ossada é incompleta, tá? Quando não for possível essa identificação, esse reconhecimento pelas características morfológicas, né, dos ossos, dimensões, os dentes também são muito usados, os ossos do crânio e dos membros, né? Há outras técnicas de identificação da espécie. Essa dificuldade se apresenta quando de ossos isolados mais frequentemente. Exemplo, exame microscópico, o estudo histológico das características das células e da morfologia das cavidades ósseas permitem diferenciar a ossada humana da ossada de animais. O estudo radiológico do osso, pela densidade dos ossos questionados, comparados com a densidade dos ossos padrões da espécie humana. A comparação e o estudo radiológico também permite diferenciar. Faz-se uma radiologia do osso questionado e compara com radiologias de ossos humanos, tá? Exames laboratoriais e exames de microscopia das hemácias, né? Das células vermelhas do sangue da ossada questionada, também permitem diferenciar, além do exame de DNA, né? Que, embora seja caro e demorado, caso haja a necessidade, em determinados casos específicos, pode ser procedido. E tem também reações imunológicas para determinar a espécie do osso. Por exemplo, tem uma reação imunológica em que prepara-se 2 gramas de farinha de osso humano e essa farinha de osso, esses 2 gramas vão ficar imersa numa solução fisiológica por 48 horas, por 2 dias, né, para saturação. E depois é colocado uma mistura, um soro, uma solução de antiproteínas humanas lá. E aí, se ocorrer a floculação ou a precipitação, conclui-se pela origem daquele material como sendo de osso humano. Então, essas são as técnicas, algumas das técnicas de diferenciação. O estudo histológico aí, ó. Pelo estudo do formato dos canais de Havers. O que são os canais de Havers? São esses canais aí, ó, existentes no sentido longitudinal do osso, né?
São tubos existentes, são cavidades nos ossos, né? Por onde passam os vasos sanguíneos e as células nervosas. É esse aqui, o canal de Havers, né? E de espécie para espécie, as características desses canais variam, tá? Esse canal ele fica no centro das lamelas concêntricas, né? Esse aqui são as lamelas, né? Que formam as fibras ósseas, tá? Nos humanos, o diâmetro desses canais de Havers variam de 30 a 50 micra. Em animais, geralmente, o diâmetro desses canais é inferior a 100 micra, tá? Então, por exemplo, você faz lá a medição, dá entre 110 e 130, então uma forte característica que pode se tratar de osso humano, né? Certo? Então é isso. A determinação do sexo é muito fácil, assim, relativamente fácil e possível para os médicos legistas que trabalham na SAFOS, né? Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal, identificar, determinar o sexo pelas características de ossos, certo? Por exemplo, eu coloquei a ilustração aqui, a pelve, os ossos da pelve feminina são totalmente diferentes dos ossos da pelve masculina. Observe aí o diâmetro e o formato da cavidade da bacia, do osso da pelve da mulher. O autor dessa figurinha aí colocou aí até uma figurinha do Mickey, né, para você associar, tá? Então, a cavidade do osso da pelve feminino tem esse formatinho aí da cabeça da carinha do Mickey, tá? Isso é muito bom para diferenciar uma ossada masculina de uma ossada feminina. Os especialistas fazem isso com muita facilidade, tá? E as características do crânio permitem fazer essa diferenciação de forma muito segura, porque o esqueleto humano, no que diz respeito ao sexo, apresenta dimorfismo. O que vem a ser isso? Os ossos de um esqueleto masculino apresentam inúmeras características diferentes dos ossos de um esqueleto feminino. Essas diferenças são mais pronunciadas nos ossos do crânio, da pelve e nos ossos longos, fêmur, rádio, clavícula, no calcâneo também, que é o osso do calcanhar, e na primeira vértebra da cervical, tá? Primeira vértebra superior lá da coluna. O formato é bem diferente, tá? De modo geral, os ossos masculinos, eles apresentam estruturas, dimensões mais robustas, apresentam maior peso e maior densidade, além de serem mais longos, guardadas as devidas proporções com os ossos femininos, tá? Os ossos femininos, de modo geral, são mais delicados, mais leves e menores. No tórax do homem, o conjunto de ossos do tórax do homem apresenta uma característica assim de formato de cone, enquanto na mulher apresenta um formato mais ovoide, o conjunto de ossos, tá? E a pelve nós já apresentamos aí. Olha aí, algumas características diferentes do esqueleto feminino para o esqueleto masculino. Eu coloquei aí para você estudar, tá? Para você dar uma olhada, certo? Observe, por exemplo, aqui, ó, a diferença nítida da bacia do esqueleto masculino para o esqueleto feminino. A diferença é muito grande, né? Então, porque aqui nós estamos observando um desenho, né, de forma macroscópica. Mas se você pegar as peças isoladamente e for fazendo as comparações, você vai ver que as diferenças são nítidas, tá? Então é isso.
Olha aí, a anatomia do crânio, embora a gente pense ser simples, não é simples. E o crânio humano, ele é formado por vários ossos, cerca de 30 ossos, embora a gente pense que o crânio seja uma massa óssea única ou de duas ou três peças, não. Tudo isso, cada cor dessa que você está vendo aí é um osso diferente, tá? E eles são unidos por essas junções que nós chamamos de suturas, né? Tá? São unidos pelas suturas, mas são estruturas, são placas independentes, tá? Então, o crânio humano, ele tem cerca de 30 peças, sem contar os dentes, tá? E há diferenças marcantes do crânio masculino para o crânio feminino. Aqui, por exemplo, está uma das diferenças. A angulosidade do osso da testa aí, tá? Apófise mastoide aqui também, tá? Então, são diferenças marcantes no crânio feminino e no crânio masculino. Olha essa ilustração aí, tá? Então, é assim que é feita a identificação do sexo, comparando-se os ossos do crânio. Observe aqui o ângulo novamente, tá? No homem e na mulher. Olha esse ângulo aqui, tá? Como é diferente. A mandíbula aqui é angulosa, aqui a curva é mais suave, é mais discreta, tá? Aqui, ó, a glabela pronunciada, aqui não há, é suave, tá? Essa angulosidade aqui no homem é suave, na mulher ela é cortante. São exemplos, tá? Então, olha aí, ó, no homem e na mulher. A fronte mais inclinada para trás, né, no homem, e na mulher mais vertical, tá? A glabela e os arcos superciliares no homem são salientes. A glabela é isso daqui, tá? Aqui os arcos superciliares. Aqui, ó, os arcos superciliares salientes. Aqui, ó. Arcos superciliares salientes. Perdão. Aqui os arcos superciliares são discretos, sequer aparecem, né? Certo? Reborda supraorbitária romba no homem e reborda supraorbitária cortante na mulher. A reborda é essa bordinha aqui, ó, da cavidade ocular, tá? Na mulher ela é cortante. No homem ela é arredondada. Tá? A apófise mastoide proeminente no homem e a apófise mastoide discreta na mulher. Aqui a glabela, tá? E o que é a apófise mastoide? É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. No homem, ela é saliente. Na mulher, ela é discreta. Tá? Vamos ver mais características. No homem, o crânio é maior, mais pesado e mais denso. Na mulher, o crânio, de modo geral, é menor e mais leve. No homem, a mandíbula é angulosa. Na mulher, a mandíbula é mais suave, apresenta curvas mais suaves. No homem, a mandíbula geralmente apresenta em torno de 80 gramas. Na mulher, 63 gramas, tá? Então, são características muito bacanas. Observe aqui também, ó, o formato da frente da mandíbula. Na mulher, né? Mais delicado, tá? No homem é mais quadrado. Na mulher é fino, mais fino, tá?
Então, gente, a estimativa do sexo pelo crânio, a estimativa da espécie pelas características morfológicas e por outras técnicas nós já vimos. Nos próximos tópicos a gente continua estudando outras características do indivíduo pelas características dos ossos, principalmente do crânio, que é o que foca o seu edital, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.